foi escrito para a plateia brasileira. E, quer dizer, ele era para ser escrito para uma plateia brasileira por causa da crise constitucional, institucional pela qual o Brasil estava passando e durante o governo Lula e Dilma, mas que é um problema também que volta à Revolução 64 e aos problemas do Brasil na década de 30, etc, etc. Quer dizer, é um problema constante, perene no nosso país. E então eu queria fazer o livro em 6 capítulos, contrastando a concepção liberal com, digamos, analisando a situação brasileira indiretamente em relação à concepção liberal. Quer dizer, como é que existe uma concepção e por que no Brasil está acontecendo uma coisa contrária, né? E então um amigo meu na China disse, não, deixa essa questão para depois no Brasil, vamos focar na China, porque na China no momento está havendo um grande interesse, um grande debate nacional sobre a reforma constitucional. Então venha aqui na China apresentar essas ideias e depois a gente traduz tudo isso e transforma isso num livro para o Brasil. Foi o que aconteceu. Agora, eu tinha que passar pelo crivo do Partido Comunista Chinês e então eu tive que escrever tudo o que iria dizer dessas 18 palestras, depois reunidas em 6 capítulos, e mandar para alguém na Universidade de Fudão, né, que era onde eu iria lecionar, e para que o pessoal do partido na universidade lessem o que eu iria dizer e vetassem ou não essas palestras. E então, durante o ano de 2012, nas horas vagas, rapidamente, sob grande pressão, eu escrevi o que acabou sendo essas palestras depois, né? E quem leu isso lá na universidade julgou que não havia nada, não estava dizendo nada diretamente contra o regime chinês. Eles pensaram que essas ideias deveriam ser discutidas e então eu fui para lá. E esse é, digamos assim, o pano de fundo dessas palestras. Não houve, eu dei essas aulas depois lá, e o sistema educacional chinês é de tal modo que o professor vem, coloca a coisa no quadro, os alunos falam o que tem que ser falado, os alunos memorizam aquilo, tomam nota, respondem na prova e não há debate, não existe debate em aula em universidades chinesas, né? E foi isso que me foi dito. Não saia fora disso e use as palavras do livro, do que foi escrito, e não saia desse roteiro. Então, isso é o que aconteceu. Eu gostaria que aqueles que leem o livro tivessem a paciência de meditar sobre o que foi dito e de pesquisar por si mesmos se isso que é dito aqui é verdade ou não. Essa questão da verdade é uma que me preocupa e foi aquela que preocupou os pré-socráticos já, Parmênides principalmente, que estava muito preocupado com a ideia de verdade, que depois aparece no pensamento socrático como um todo, né? Quer dizer, o que eu peço que seja feito é o que foi pedido de mim quando eu fiz o seminário sobre economia, política, história, ética e assuntos relacionados em 78 na realidade, na Fundação para a Educação Econômica, que na época estava em Nova York, agora está em Los Angeles, em Atlanta na realidade. E o método deles era o seguinte: as palestras eram apresentadas,
os palestrantes vinham, faziam o melhor possível para explicar suas ideias, e o que a Fundação exigia é que ninguém causasse balbúrdia ou debate dentro da sala de aula, digamos assim, mas que, ao contrário, tivessem a paciência de meditar sobre aquilo e ir para casa depois e pesquisar nos próximos 20 anos ou durante o resto da sua vida se aquelas ideias eram corretas e talvez se elas pudessem até ser melhoradas pelo trabalho daqueles que estavam pesquisando e tentando descobrir a verdade sobre esses assuntos, né? Então, o que é dito nesse livro, na realidade, como eu disse, foi de uma maneira, foi escrito rapidamente e não é perfeito. E também tem uma, digamos assim, uma perspectiva minha da ideia de outros pensadores. Eu penso que é melhor que cada um, em vez de acreditar o que é dito ali, por exemplo, no quarto capítulo, Democracia, a Ilusão de Liberdade, é uma interpretação minha que estende, até certo ponto, um pouco mais a teoria democrática de Joseph Schumpeter, no livro dele Capitalismo, Socialismo e Democracia, em que ele explica que a democracia não é o que nós realmente pensamos que ela é, e que ela tem aspectos muito negativos. Ele diz isso com grande elegância e a gente quase não percebe que é isso que ele está dizendo nesse livro, mas o estudo profundo desse livro dele, que está em português, se não me engano, Capitalismo, Socialismo e Democracia, torna claro que a ideia de que democracia é uma coisa boa e benéfica, que é o governo do povo, pelo povo, para o povo, não é verdade. E que os males que nós estamos sofrendo vêm, na realidade, da destruição do constitucionalismo liberal pelo elemento democrático, na meu ver, incorretamente colocado dentro da Constituição americana. E depois foi copiado por outros também. Então, por exemplo, se a gente compreende o que é o Estado de Direito, qual o ideal da Constituição americana, que foi depois destruído por esse elemento democrático, qual é a realidade desse elemento democrático, podemos reunir, eu convido todos a reunir, que é o que o livro faz, reunir todos esses elementos para apoiar a reinvenção institucional que Hayek promove no livro dele, Direito, Legislação e Liberdade. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele foi publicado em 3 volumes. No Brasil, ele foi publicado em 1 volume só, de modo que esses 3 volumes estão dentro desse livro, para o qual eu contribuí como tradutor na década de 80. Eu penso que é uma pergunta razoável e que é a maneira de se aprender. Eu apenas apresento essa ideia, não estou tentando, elas me parecem corretas, e não estou tentando evangelizar ninguém ou fazer qualquer tipo de lavagem cerebral, né? Cada um tem a sua liberdade de estudar aquilo e de ver se de fato o que está sendo dito ali é verdade ou não. E, como diz o próprio Hayek, são apenas elementos sobre os quais outros pensadores podem construir coisas ainda mais perfeitas, melhores para o futuro, né? Porque a Constituição, a reinvenção institucional de Hayek, que acaba numa carta escrita, que é muito abrangente em todos os elementos em que ela toca, deve criar um sistema de ideias competitivas dentro de si mesmo que levem à própria evolução dessa Constituição, dessa concepção, a uma nova carta, uma Constituição ainda melhor, por um processo evolutivo em que o próprio legislativo verdadeiro, o que eu chamo de legislativo
normativa, talvez devíamos ter um outro nome para essa instituição, e o Tribunal Constitucional pudessem, e o processo político, não partidário, mas político, nas décadas seguintes e até nos séculos seguintes, poderiam aperfeiçoar, porque todos nós somos imperfeitos e essas ideias, embora boas, podem estar colocadas de uma maneira que não tem a forma correta, e por um processo evolutivo, daquele mesmo processo que levou à devolução do direito romano, por exemplo, e da Constituição inglesa, possa chegar a um nível de aperfeiçoamento maior do que aquele que é sugerido pelo que está aqui, porque na realidade nós devemos buscar sempre uma coisa melhor, e é só pelo processo evolutivo competitivo em que, ligados a esses grandes ideais de liberdade, de busca do belo, do verdadeiro, possam sugerir, né, nas nossas mentes qual é a concepção e a estrutura política final a que devemos nos dedicar, né? Essa então é o objetivo meu.